O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas para que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos nos assentar e juntos rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, quando nós falamos do nosso discipulado e de nos esforçar em fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, de maneira muito resumida, passa pelos 2 mandamentos que o próprio Jesus reforçou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, mas não com a nossa medida, mas da forma como Cristo
amou. Mas só que quando nós falamos então desse amar a Deus e ao próximo, que passa realmente Deus ser prioridade na nossa vida, do amar ao próximo vai passar pelo honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não matar, que aqui também trata do perdão, não furtar e assim por diante. Mas só que as pessoas só conseguem ser fiéis de fato a Deus quando entendem que os mandamentos é o que dá um porquê de estarmos aqui, que dá um sentido à nossa vida, um sentido até mesmo do porquê que nós seguimos a Deus. Mas quando os mandamentos são simplesmente meros preceitos a serem seguidos, aí a pessoa sempre vai reclamar, murmurar, vai dizer que está difícil porque os mandamentos são um fardo. E a pessoa ou nós mesmos não conseguimos andar muito tempo com um fardo nas costas. É por isso que muitos desanimam, é por isso que muitos abandonam a fé. E mais ainda, alguns ainda têm a dificuldade de entender que quem muda de vida somos nós, quem se converte somos nós e não a Deus. E aí as leituras de hoje nos chamam a atenção a essa transformação, a essa conversão de vida que parte do nosso compromisso para com o Senhor. E aí então nós temos a primeira leitura tirada do livro de Amós. E aí a leitura de hoje é continuidade da leitura da semana passada. Só para refrescar um pouco a memória, na semana passada no livro de Amós nós escutávamos que nós deveríamos cuidar dos humildes e dos pobres da terra. Humildes e pobres da terra, eu dizia ainda mais que não é simplesmente no sentido espiritual, mas é no sentido material, daquele que passa necessidade, daquele que passa fome e daquele também que de alguma forma luta contra determinados vícios. É nossa responsabilidade para com essas pessoas. O que nós também precisamos ficar atentos é não se permitir zombar dessas pessoas, tirar sarro dessas pessoas, ou até mesmo fazer pré-julgamentos totalmente preconceituosos, sem saber a luta, a vida e a dificuldade que levaram essas pessoas, tanto a passar fome, ou até mesmo ali na situação dos vícios. E também nós não nos permitir incomodar até mesmo com aqueles que zombam da nossa fé, zombam do porquê que nós acreditamos em Deus, zombam da nossa postura, tiram o sarro de nós. Porque a primeira leitura de hoje deixa muito claro que esses zombadores, que esses gozadores, se não terem que prestar contas dessas atitudes aqui nessa terra, terão que prestar conta dessas atitudes junto de Deus. E aí eu quero ver zombar da cara de Deus, tirar sarro da cara de Deus, ou até mesmo tentar justificar os seus erros, ou porque até mesmo maltratou os outros, especialmente nessas situações. E nós também precisamos tomar muito cuidado, porque o que eu ouço de gente, de cristão, ou que se diz cristão, falando, aquela pessoa está passando necessidade porque quer,
está naquela situação porque quis, está ali no vício das drogas, porque foi fraco, porque foi fraca. E não é isso. Nós que precisamos aprender a ler a situação. Uma pessoa no vício das drogas, ela simplesmente não quer vender, ela não simplesmente começou a roubar dentro de casa, a pegar bens e vender para poder consumir drogas simplesmente do nada. A pessoa não queria andar feito um zumbi nas ruas com pedra de crack. Ninguém quer uma vida assim, mas muitas vezes as pessoas chegaram a esse ponto porque não tiveram apoio dentro de casa, não tiveram um lar minimamente estruturado, pais comprometidos, até mesmo filhos comprometidos com os seus pais. Mas a gente deu de tudo. Tá, pode ter dado de tudo no sentido material, mas faltou cuidado, zelo, compaixão, amor, escuta. Faltou, de fato, a pessoa se sentir querida, se sentir amada, e não sentir um vazio que ela não sabe de onde vem, e aí vai tentar suprir esse vazio com outras situações, com os vícios, e aqui especialmente citando o vício das drogas. Mas tem gente que vai pro vício da pornografia, vai para a prostituição, enfim, porque faltou algo na vida dela. Faltou até mesmo um cristão olhar para ela e dizer que Deus a ama, que Deus quer o melhor para ela, e a capacidade de estender a mão, e não dedos apontados, e não julgamentos, e como eu disse, comentários maldosos, preconceituosos e zombadores. Podem ter certeza, se nós fizermos isso em algum momento da nossa vida, vamos ter que prestar conta dessa atitude também junto de Deus. Aí nós temos, dando continuidade, a segunda leitura, tirada da primeira carta a Timóteo. E ali logo no início é dito que ao homem de Deus, que ele deve fugir das coisas perversas, e deve buscar a justiça, aí no nosso caso falando da palavra de Deus, enfim. E aqui fica o questionamento para todos nós: você pode se considerar um homem de Deus? Você pode se considerar uma mulher de Deus? As suas atitudes no dia a dia mostram que você é homem, que você é mulher de Deus? Ou mostram, infelizmente, o contrário? E o homem e a mulher de Deus, e aqueles que seguem com firmeza, de fato, nós vamos por esse caminho porque é o melhor, porque é o da vontade de Deus, e Deus não nos decepciona. E aí, e nós muitas vezes vamos esquecer que hoje em dia as pessoas, quando querem falar de Deus, ou querem pregar sobre Deus, ou querem ouvir sobre Deus, estão muito mais preocupados com a emoção, de fazer com que a pessoa se emocione, que a pessoa de alguma maneira chore, enfim. E isso eu vejo em muitos pregadores e até mesmo em muitos padres por aí afora, que estão muito mais preocupados em pregar para dar emoção às pessoas do que conversão, do que mudança de vida, do que transformação. E é isso que nós devemos nos preocupar.
em conversão, em mudança de vida. É claro que Deus nos ama, claro que Deus quer o melhor para nós, claro que Deus nos se importa, claro que nós somos filhos e filhas de Deus. Mas só que, para aquele e para aquela que querem estar próximo de Deus, que querem ter intimidade com Deus, vai passar pelo processo de conversão, vai ter que mudar de vida, se entender de fato, se a intimidade com Deus, a experiência com Deus foi autêntica e foi verdadeira. Então, a você que é homem e mulher de Deus, que está nesse processo de conversão, então o que isso significa? Então significa que você vai ter que deixar de trair a sua esposa, vai ter que deixar de trair seu esposo, vai ter que ser honesto dentro do trabalho, vai ter que ficar parando de falar mal dos outros, levantando falso testemunho das pessoas aí afora. Significa que vai ter que pedir perdão, significa que vai ter que perdoar não só amigos, mas perdoar também os inimigos. Vai ter que estender a mão e ajudar o semelhante, ajudar o próximo, e não ficando dando desculpas do porquê que é omisso, do porquê que não se esforça de fato em fazer a vontade de Deus. Mas eu não concordo, mas eu não quero. Então, meu filho, sinto muito, porta da rua, serventia da casa, com todo respeito, vá buscar esse Deus ou essa imagem de Deus em outro lugar, não aqui, porque aqui requer compromisso, requer mudança de vida. Então vai ter que deixar de militar sobre o aborto, vai ter que levantar a bandeira da dignidade da vida humana, na concepção da fecundação do óvulo com o espermatozoide até o momento da morte. Vai ter que levantar essa bandeira. Mas eu não concordo. Você que tem que mudar de vida, é você que se converte, não é Deus, não é a vontade de Deus que se curva a nossa, é o contrário, e o caminho é esse. Se não, me desculpe, é fingir que é cristão e é fingir que está próximo de Deus, porque é impossível alguém que faça uma experiência profunda com o ressuscitado que queira permanecer com a mesma vida medíocre, que queira permanecer com a mesma vida de pecado, e não quer se esforçar em ser uma pessoa melhor, uma pessoa virtuosa. E aí o Evangelho da Celebração conclui essa nossa reflexão. Dois pontos logo de começo no Evangelho para que a gente entenda. Primeiro, Jesus está falando aos fariseus, e os fariseus aqui, só para a gente lembrar, é o grupo ali no meio dos judeus que se preocupam muito com a aparência, que fazem as coisas simplesmente para poder receber aplausos, para os outros dizerem a eles o quão bons eles são, quão melhores do que os outros eles são. Não estão preocupados com uma transformação e com uma mudança de vida de fato. Como eu disse, só quer viver de aparência. E como tem fariseu no nosso meio hoje em dia. E aí nós temos também aqui a questão do rico e Lázaro. Eu sempre faço esse parênteses, que é o segundo ponto. Gente, a pessoa querer batalhar na vida, trabalhar, se esforçar para ter ali uma vida financeira estável, ter e dar o de melhor para a sua família e também ajudar os outros, não é pecado, não é errado. O errado é a pessoa só pensar no dinheiro,
só querer trabalhar e se esquecer do resto, se esquecer da família, dos amigos e daqueles que possam precisar da nossa ajuda, da ajuda deles. E não é só pensar em si, ser egoísta e querer as coisas só para si. Ah, padre, mas eu não vou acabar com a fome no mundo. Eu concordo, não vai mesmo, mas pode fazer a diferença na vida de alguém, na vida de algumas pessoas. Pode sim fazer a diferença e ajudar que uma pessoa a menos não passe fome, não passe necessidade. E aí então vem a parábola. Quando o rico morre e conversa ali com Abraão, e Abraão fala que entre ele e o rico tem um abismo, e nem que se alguém desejasse da parte de Abraão ajudar aquele homem poderia, e muito menos alguém que está naquela situação vir ali para junto de Abraão e de Lázaro. E o abismo aqui, quem criou não foi Deus, não foi o demônio, foi a própria pessoa que preferiu simplesmente ceder à tentação, que preferiu não se esforçar, que preferiu colocar outras coisas no lugar que deveria ser de Deus, e muito menos ajudou o seu semelhante. E aí, quando nós falamos sobre isso, tem cristão que se sente ofendido quando nós falamos de inferno, ou quando na homilia o padre fala de céu, inferno e purgatório, ou fala só do inferno. Tem cristão que se sente ofendido, tem cristão que fica de mimimi, mas me desculpe, se nós não fizermos a nossa parte, ou é o céu que nós vamos merecer, ou é o inferno, é um ou é o outro. Então, qual o caminho que nós estamos trilhando? O que é mais absurdo, tem hora que eu vejo hoje em dia, é ver padre também pregando, falando que não importa, no fim de tudo todos serão salvos, no fim de tudo todos vão estar junto de Deus. Pode continuar fazendo o que você bem entender, continuando a sua vida, acertando ou errando, que no fim todos irão para o mesmo lugar. Não caiam nessa mentira. E o que é pior, eu já escutei padre falar que no fim de tudo até o demônio vai se converter. É heresia falar isso, porque o demônio optou estar longe de Deus. Ele renunciou a Deus, ele fez a sua opção. Por isso que vive no inferno, por isso que vive longe de Deus, e não há mais mudança ou chance de conversão a ele, porque ele fez essa escolha. E nós, que escolha nós estamos fazendo na nossa vida? Qual o caminho que nós estamos trilhando? Para onde nós vamos estar no fim de tudo? O que nós temos para poder dizer para Deus quando morrermos, quando estivermos frente a frente com Ele? As nossas mentiras, as nossas omissões, ou pelo menos o nosso esforço? Pelo menos o nosso esforço Deus precisa ver, e não os nossos braços cruzados. E aí, quando o rico pede para que Lázaro vá falar aos seus irmãos, enfim, e Abraão fala que não, porque ele tem os profetas, eles têm a palavra de Deus. Não é porque simplesmente alguém vai aparecer dos mortos que eles vão mudar de vida. E isso é muito interessante, porque aqui nós vamos falar sobre contrição e atrição. São duas palavrinhas aqui, para que a gente entenda. Contrição nada mais é quando nós erramos, pecamos
E aí vem o arrependimento: eu errei, eu falhei, eu não deveria ter feito isso, eu estou arrependido de fato, vou me confessar, vou me comprometer a ser uma pessoa melhor e vou me comprometer a lutar para não cair mais nesse pecado. E aí a pessoa luta e a pessoa batalha. Isso é contrição verdadeira, isso é arrependimento verdadeiro. Atrição é quando essa mudança de vida não vem por reconhecimento de que a gente errou, não vem por reconhecimento de que nós devemos ser gratos a Deus, não porque Deus simplesmente nos deu a salvação, não. A pessoa vai com outras motivações: medo do inferno, ou porque quer alguma coisa de Deus. E por que nós chamamos de atrição? Porque não é uma mudança de vida verdadeira. E qual que é o perigo? Quando alguém se converte por medo, ou quando alguém se converte porque está interessado de alguma coisa de Deus. Porque é muito mais fácil da pessoa desanimar, é muito mais fácil da pessoa querer abandonar a fé, é muito mais fácil para a pessoa querer chutar o balde de tudo e dar as costas e nem mais de Deus querer saber. Então nós que precisamos de fato ver qual o caminho nós estamos trilhando e qual o exemplo até mesmo que nós vamos deixar, se seremos lembrados entre os santos ou seremos lembrados com aqueles que talvez foram para o céu ou talvez não. Então que nesta Santíssima Eucaristia Deus de fato nos ajude, que a nossa conversão seja sincera, que possamos ser pessoas virtuosas, que Deus possa ver o nosso esforço de transformação, para que de fato possamos ser homens e mulheres de Deus que mereçam o céu. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.